Fala galera, bem-vindos ao Na Brita, o podcast do Autotube Brasil. Eu sou o Gabriel Lima, o filmador desse canal, porque eu não entendo nada de carro. E, inclusive, hoje o tema é extremamente incrível, que é carros que poderiam ter sido melhores, ou carros que poderiam ser melhores, né? Hoje eu tô aqui com os meus fiéis escudeiros, Jonathan e Maísa. O Augusto talvez apareça alguma hora desse podcast, porque ele está como um bom gearhead na estrada, mas logo mais ele está aí. Então, por favor, apresentem-se Jonathan e Maísa. É isso aí, eu sou o Jonathan, como o Gabriel falou, e é isso aí, tchau, galera. Estou aqui com meus dois dragões apostos para batalhar aí contra o Rei da Noite. E é isso aí, bora. Beleza. Bom, e eu sou a Maísa e eu estou, nesse momento, gravando andando a pé na rua porque meu carro tá parado em casa. Olha aí, que maravilha. Josa então, é de Mauá, hein? Porque andar na rua aí. Já vamos começar aí, então. Seria ótimo. Maísa, por favor, Maísa, que carro poderia ser melhor, então? Ó, eu vou começar falando, o cara já tá dando risada já. Eu tô sofrendo bullying. Olha aí. Eu estou sentindo uma treta! Eu vou começar falando sobre o meu carro. Por favor. Pra quem não sabe, eu tenho um Ford Ka 2009, 1.0 Flex. Assim, é que agora eu já mudei muita coisa nele, mas durante 5 anos eu usei ele completamente original e eu fui percebendo algumas coisas que me deixaram descontente. Coisas como, por exemplo, você percebe que não só o Ka, né, mas muitos e muitos e muitos carros no mercado brasileiro são um lixo. Você percebe que tem muitos carros que têm a estrutura frágil, são carros, não é só tipo conforto e mimo para o usuário, né, mas eu acho que é uma questão bem básica assim, em termos de carros que poderiam ser melhor. É sempre quando carros que poderiam ser melhores. Os plural tá difícil. Pode ir no tempo verbal que você quiser. A gente não julga isso, não. A gente não julga, não. Aí, tipo, acho que a questão mais básica mesmo é essa da estrutura dos carros, né? Que é tudo que envolve segurança. Você percebe que muitos carros, assim, tipo o próprio Onix, que é um carro muito vendido no Brasil também, são carros que têm estrutura frágil. Quando você vê acidente, quando você vê crash test com eles fazem feio. Feio. Então, Isso é verdade, isso aí não tem nem como não concordar aí. Então, assim, primeira categoria de carros que poderiam ser melhores, todos os carros populares no Brasil. Nossa! Todos os carros possíveis que... Tendo nota máxima. Todos os carros possíveis que vendem no Brasil. Essa é a resposta. E aí, Jonathan, o que você acha sobre esse assunto aí? Você que é como que eu posso dizer? Um fanático pelo mercado americano de carros onde só existem carros extraordinários. É que eu vou entrar aqui em política e vai ficar meio chato. É isso aí. Este não é um programa de política. Torta de climão! É isso aí. O Brasil é um país maravilhoso. Olha o chassi. Meu dinheiro. É a minha opinião. Nossa, Já terminou a sua opinião? Como assim? Não. Queremos uma opinião sensata, sincera. O Jonathan é um cara conciso, assim. Que absurdo. E aí, Jonathan? Não vai se abster desse comentário? Não me abster. Olha que beleza. Não acredito, velho. Não acredito nisso. Isso é um absurdo do absurdo. Não, por favor, precisamos de sua opinião. Não sairemos desse podcast sem a sua opinião. Olha só, hein? Tá rolando protesto aqui já pela opinião do Jonathan. Pode entrar nos méritos políticos, não tem problema. Porque, assim, é um loop infinito. É o mesmo problema sempre. Esses dias vai ter um recall aí de não sei que carro popular aqui no Brasil. É Onix ou é um Prisma? O que é? Puta, aí eu já não sei. Aí eu não fiquei sabendo. Vai ter? E aí, Chevrolet chama Onix Prisma Cobalt Spin por risco de incêndio, cara. Nossa. Eita!
Que beleza, hein? País sério, porra. Esse é o que Brasil não? que a gente vive, cara. Esse é o Brasil que É, a gente que a gente quer. vive. Sim. Brasil de meu Deus. É isso aí, É. mano. Não tem muito o que falar, não. Eu tava vendo, cara, sobre esses carros que poderiam ser melhores, né? E não sei, aí o Augusto tem até. Ele não tá hoje no podcast, mas ele tem uma prioridade aí. Prioridade não, propriedade. O português hoje tá claro. Você ia falar alguma coisa, Maísa? Opa, voltou aí? Voltou? Ah, tá. Então, o Augusto ele tem bastante propriedade aí pra falar sobre o carro que eu vou falar. Que é o nosso querido Sandero, cara. Carro ótimo, assim, não tenho muito o que dizer, pra ser bem sincero. Mas quando você entra no carro, cara, você consegue ver todos os acabamentos possíveis, assim. E aí, talvez eu tenha que concordar um pouco com o Jonathan aí. Sobre essa questão, talvez política, não sei, o que a galera faz pra deixar se comercializar esses carros, porque eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que eu andei num i20, ó, nem existe i20, num i30, tem i20? Ó, Tem louco. 20 na Europa. Na Europa, né? Aqui não tem, o- não. O primo Aqui é só pobre dele é o HB20. tem só HB20, aqui só HB20. Enfim, é que eu penso na frente, né? Eu penso na Europa. E a primeira vez que eu andei no i30, cara, eu achei incrível. Assim. Nossa, que carro incrível, incrível. E a segunda vez que eu vi o i30, eu ouvi na versão mais simples possível. A primeira que eu vi foi na versão completa, e a segunda já foi na pior versão que tem. Cara, aí eu sei que a gente tá falando de versão e tudo mais, mas eu não sei como aquilo poderia ser comercializado, de verdade. Porque era um carro com o acabamento extremamente porco, cheio de rebarba. Os bancos, meu Deus, eu não sei nem o que dizer, cara. O banco do negócio parecia sofá de bar. Era muito estranho. Era muito Manualzão. muito estranho. Esse Não. não foi a Fiat que montou, né? Foi a Fiat que montou? Eu tô falando, parece que foi a Fiat que montou. Ah, tá. Parece que era um Uno, né? Não sei. E aí, cara, tipo... lógico, como a gente tá falando aqui dos carros que poderiam ser melhores e tudo mais, a gente vai ter uma versão aí melhor, mas até referindo-se a versões, uma versão de entrada, sei lá, de um carro desse, não sei, eu acho que poderia ser bem melhor, mas aí é o que o Jonathan falou. A gente vai entrar no assunto político. Porque, assim, pra você ter coisas melhores, porque também isso aí também não seria uma das prioridades do Brasil hoje se encontra, né? Para a situação que o Brasil se encontra hoje. Então, carros melhores, e também depende muito do que você julga por melhor. Então, cada um vai ter uma percepção aí. Você, por exemplo, pega qualquer carro de entrada nos Estados Unidos, é praticamente um carro completo aqui. Não que ela não tenha versões de entrada, mas assim, que a versão de entrada lá, ela é muito mais completa e as versões, muitas vezes, top daqui. Por mais que existam carros que são globais, né, como aí os Hondas, os Toyota e tal, tem essas discrepâncias aí de entradas e tops de linha, que quando faz que seja um carro global e tal, tem toda essa abrasileidade, sei lá como é, essa abrasileirização das coisas. Ai, que beleza esse trava-língua. Essa tropicalização da porra do carro que fode tudo, porque aí entra no mérito do Inmetro, aí o Inmetro sempre quer... Isso também com eletrônico, tipo, China vai, fabrica, faz todos os testes, os Estados Unidos lá aceita, tá tudo beleza, o FCC dá o joinha lá que o equipamento é top, aí o Metro se julga maior, né?
tudo isso aí e fala, não, agora eu vou começar a barrar e fazer verificações, inspeções nesses aparelhos. A mesma coisa com o carro. O Inmetro muitas vezes se julga acima desses outros órgãos internacionais. E isso a gente sabe que é somente, não é para melhorar a qualidade, é simplesmente para você colocar barreiras que na verdade, no final das contas, as pessoas vão pagar por essas barreiras. É assim, é o que eu falei. Assunto complexo, cara. Mas tratando-se de peças, antes eu só queria fazer uma verificação aqui. O nosso querido amigo Augusto está online ou é só impressão minha? Ele tá online sim, ele tá aí dentro. Ele tá na conversa, mas acho que ele está sem o microfone, aparentemente. Sim, acho que ele tá pelo celular. Entendi. Augusto, quando você aparecer aí, você dá um berro. Mas e tratando-se de projetos, cara? Porque, por exemplo, eu lembro até hoje... o Augusto mandou uma mensagem, calma, estou conectando. Estaremos no aguardo, Augusto. Você é o nosso fiel escudeiro. Eu lembro até... Já chegou o disco voador! Cheguei, caralho. Ô, louco, o cara já chega fazendo algazarra, velho. Que isso, que absurdo. Ô, louquinho, velho! O Gabriel falou que você teve uma pistola. Cheguei. Como que é, Maísa? Como que é que você falou? Falou que o Augusto tava pistola por causa do Ele tá querendo explodir o trabalho dele. Nossa, cara, não me fala sobre esse assunto. Desculpa o atraso aí. Ah, que isso, cara. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Augusto e estou atrasado por causa do meu trabalho. É isso aí. Esse é o cenário do povo brasileiro, povo trabalhador, o povo representante da prole. Exatamente. Posso fazer uma vaquinha pra ele comprar uma areia e deixar estacionado lá no serviço. É isso aí. Nossa. Desculpa, mas eu Dentro visualizei aquele meme do carinha com a vassoura falando trabalhando. Como que é, Maísa? Eu visualizei, tipo, trabalhando para comprar carro. Ah, é verdade. Ainda. Criminoso. Cada dia eu tô comprando um carro de Toda semana o Augusto compra um carro. O carro dessa semana é... não sei. É um tipo. Não é isso, que beleza. Aí, ó, pronto. Era isso que eu ia falar. Estamos falando dos projetos aí. Sobre carros que poderiam ser melhores. Já que você falou do tipo, já pra introduzi-lo ao assunto, Augusto. O que você acha do tipo? Por que ele deu errado? Porque ele pegava fogo, velho. Nossa, cara, você acabou com o assunto assim em 2 minutos. Porra. Ah, não. Pô, o tipo era legal, velho. É o antigo estilo, né? Se a gente parar pra pensar, é o pai do estilo. Meu pai teve um tipo verde que pegou fogo por cima. Não sei se pegou fogo, eu não lembro. Eu sei que o capô dele ficou todo descascado por causa de sol, uns negócios assim. Era um carro, era um carro legal, velho. Mas pegava fogo, né? Esse é o assunto, porque eu não entendi até agora. O assunto é carros que poderiam ser melhores. Por exemplo, você que tem um menino sandeiro aí. Você sabe que tem muita coisa no sandeiro que poderia ser melhor. Sim. Então, essa é a ideia. Turista. Infinitas coisas. Olha aí que beleza. Você quer listá-las? E vamos fechar uma porta com a Renault? Ou não? Não. Melhor não. O carro é bom. O carro é ótimo. Não, mas aqui somos um programa imparcial. Se você quiser falar que é ruim, quiser falar, poderia melhorar isso, aquilo. Mas eu preciso vender o carro, então o carro é bom pra caralho. Exato, o Augusto tá vendendo aí um Sandero RS 2.0, galera. E não Mas 30 e quantos por litro? Quer pagar quanto? Não, sei lá. Pode dizer, quer pagar quanto? Deve fazer... amiguinho. É uma moto, que isso. Olha, questões importantes para o comprador brasileiro. Mas e aí, Augusto, o que você acha que poderia ser melhor, por exemplo? Você que chegou agora, já vamos... Ó, olha aí, o Ricardo Júnior. Me sentindo pressionado já. Não, você vai ser pressionado por Ricardo Júnior, que tá mandando uma pergunta aqui, ó. Okay. Um dos carros que poderiam ser mais legais seria o Veloster. Uma pena que castraram ele no Brasil. O que você acha aí? Mas acho que ele já veio castrado já de fábrica, não? Assim,
Não, velho, então o Veloster na Inglaterra, não sei se era o Veloster, né? Mas tanto o i30 como o Veloster, eles têm uma versão R lá, né? Que é tipo o capiroto, ele compete com o Golf Spec lá, R-Spec. Mas eu falo assim, E isso é uma versão já mais incorporada do carro, não versão de entrada, né? Porque se eu tô falando assim, a versão dele normal, em geral, ela é bem fraquinha, não é? eu realmente não sei se a versão europeia comparada com a versão brasileira veio com diferença, né? Mas, tipo assim, eu lembro que teve uma época que eu gostava demais desse carro. O design dele é muito bonito, né? Mas o que fode é aquele motorzinho de cortador de grama, velho. Se ele viesse com um motorzinho turbo, sei lá, 2.0 turbo com uns 200 cavalos, ia ser Você acha pica que ele das podia ter galáxias. ronquinho de esportivo? Nossa senhora. Ele podia, velho. Ele podia. Pensa, não, falando bem sério, se pega aquele motor dele lá, já pensando besteiras, né? Olha lá, já quer botar Futec. Já quer Não. botar Futec. Você muda o mapinha dele lá, bem tranquilo, e põe uma turbininha. Porque existe turbina para aquele motor. É 1.6, né? O motor dele. É 1.6 da Hyundai. Existe kit padaria para esse carro fora do país. Se você põe um kit padaria nele, velho, dá pra puxar aí uns 200 cavalinhos fácil, velho. E um carro daquele lá com 200 cavalos ia ficar legal, velho. Maísa, você que gosta de turbo, o que você tem a dizer sobre isso? Não posso opinar sobre a mecânica Hyundai porque eu conheço pouco. Olha aí, que beleza, hein? Mas o que, Mas que eu você acha? gostaria de fazer. O que eu O que acho você acharia sobre? de um projeto desse? Você acha que caberia melhorias? Cara, eu acho que um carro daquele tamanho, se ele tivesse um pouco mais de potência, ia ficar muito divertido. Ele provavelmente ia precisando de um pouco mais de acerto dinâmico, né? Ter uma suspensão mais bacana e tal, mas ia ser muito legal. A Hyundai tomou no marketing, né? Porque ela pregava uma coisa. Justamente o carro, vamos falar assim, caiu de vendas por conta do motor dele, que era muito fraco, né? Tipo, eles pregavam uma coisa e no final das contas o motor entregava menos do que era vendido. E aí o nome, inclusive no nome, né? É muito estranho. Um carro que chama Veloster tem 112 cavalos, velho. Tipo, um Palio tem Ô, a mesma louco, não, coisa. não. Calma aí. O Veloster tem 112 cavalos? De propaganda falavam que ele entregava 120. Deixa eu ver aqui como. Nossa, é fraquíssimo então o carro. Veloster Pô, meu carro anda mais então que o Veloster? Pô, se você perder uns 5 quilos já no seu carro, já fica mais potente que essa porra aí. Nossa senhora, que isso? Aqui, ó. Olha, Peraí, você vê peraí. que existe mercado, ainda que seja um mercado mais restrito, existe um pouco de mercado para versões esportivas, né? Para carros que tem uma pegada mais esportiva. Tipo, você vê no Brasil o tanto que um DS3 faz sucesso, porque a molecada Exato, adora. e Assim, não é tão potente assim, só tem um são pouquinho a carros mais do tem que a média geral, mas. Não, velho, o DS3 anda pra bosta, velho. E dá pra. E tipo assim, o motor ele aceita muita sobrepotência, né, do que ele vem de fábrica. Pra você ter noção, é o mesmo motor que vai no Mini e que vai na BMW antiga, né? Alô, É Pixel. Pixel, o maior manjador de DS3 que eu conheço, velho. Não, tipo assim, eu já vi carro, eu não sei se é forjado ou coisa assim, mas eu já vi vídeo de DS3 com 400 cavalos, velho. Então, mas a entrada aí é 1.65, pô. O que me É um lembro. 65. O de fábrica é um 65. Mas já é coisa pra bosta, Já é velho. coisa pra caramba, é verdade, é verdade. Aqui, ó. O do Pixel acho que tem uns 300, velho. Eu não sei. Eu vi um que tava com 400, que é um verde, velho. Um verde e cinza. Acho que é esse aí da Pixel. Então, ó, tô lendo aqui sobre o Veloster. Donos ganham uma ação coletiva contra a Hyundai por conta de propaganda enganosa devido à potência. Aqui, ó, Nossa. o Veloster havia sido anunciado com 140 cavalos, mas na verdade só desenvolvia 128. Além disso, vários equipamentos descritos não estavam disponíveis nos carros vendidos, como o sistema de som dotado de 8 falantes e os 8 airbags. Puta merda, velho. Nossa. Ó, o Maurício tá falando que nos Estados Unidos tinha Veloster 2.0 turbo, velho. É o mesmo motor da R-Spec, é esse Eu mesmo. acho que é 231 já esse modelo de entrada aí. Ah, né? Caralho, velho.
Aí ia ficar muito louco. Eu compraria, tipo assim, de verdade, eu compraria um Veloster pelo design dele, que eu acho bem da hora, aquele conceito de 3 portas e tudo mais. Conceito Kombi. Isso. Mas, tipo assim, porque aquele conceito de 3 portas foi feito justamente para perda de peso e para representar que o carro era rápido, né? Mas caiu por terra, né? Quando ganhou um motorzinho de liquidificador. Ah, Eu tô vendo aqui no site aqui da Hyundai USA, o 2.0 Base é 147. Vou fazer aqui um para um, que HP e CV é praticamente a mesma bosta. O top de linha, que é o N não sei o que lá, 275. 279 eu tô vendo aqui, esse Veloster N aí. Eu tô vendo 279 aqui. Né? Deve ser algum de Plus aí que você tem que pagar bem mais pra ter. Aí até o Turbo Ultimate lá tem 201. Nossa, velho. Não, já é um carro que dá pra se pensar com certeza em ter, né? É uma melhoria significativa. Lembrando que custa 24.900 dinheiros de lá, né? Que não é tão absurdo. Não, nem de longe. Eu ia até perguntar da Maísa, mas ela acabou de mandar uma mensagem que o áudio aqui tá cortando. Então, se vocês Não, mas diga aí. sentirem falta da Maísa, é porque o áudio dela está cortando, hein, galera? Só para deixar claro aí. Mas ela tá viva. Maísa, você tá viva? Mais ou menos. Sim, eu tô Olha, aqui. Olha aí, ela tá só com um pouquinho de delay, galera. Então, mas, por exemplo, esses carros que são comercializados aqui, cara, vamos pegar Você me deu uns exemplos aí à tarde, Augusto. Por exemplo, da Tiguan ou foi da Touareg? Você me falou. Touareg. O que você acha que você poderia? É ótimo. O que você acha que poderia ser melhorado na Touareg, por exemplo? Tipo assim, pro mercado Brasil, eu acho que os caras pecaram um pouco. Acho que na nova nem tanto, né? Mas nas antigas, aquele lance da suspensão a ar, né? Hoje o carro sai a preço de banana aí, se você for comprar uma usada, porque ninguém acha peça spare pra isso daí e é um componente que dá problema pra caramba, entendeu? E aí, eu acho que se eu trouxesse ela pro Brasil, eu traria com uma suspensão multilink e tudo mais, sem esse lance da suspensão a ar. Mas isso fora do país funciona, né? Porque é um puta Asfalto, conforto tapete, a mais. né? Isso. Então eu acho que não é muito questão de projeto. Diferente do Maré, né? Que a gente tava falando aí, que eu também comentei. Vamos chegar no Maré, pode falar. Maré aqui é o que a gente tem pra falar de mal, vamos falar. Pra lançar isso aqui é bom. Velho, Eu vou fechar sério, as meu portas pai... da Fiat já. Não, aqui a Fiat é meu cliente, eu nem posso fechar a porta dela, tá bom? Tem que falar Olha pra Ford que já tá fechado mesmo, então. Alô, Fiat, a gente é só uma opinião, tá, hein? Se quiser mandar um carro pra gente fazer um teste, a gente aceita, hein? Mas na própria época que eu trabalhava lá, né? Tipo assim, a Fiat, ela erra muito na questão de lançamento de produto. No sentido de, por exemplo, o Argo. Se ele fosse lançado com um motor turbo já, ao invés daquela porcaria de tiranosaurástica lá, jurássica, tá faltando. Aquela porcaria jurássica do e-Torque, que tem um motor de 30 anos lá, se eles tivessem lançado o Argo com um turbo, iria vender muito mais, velho. Ele ia bater de frente com o Polo TSI e tudo mais. E é um carrinho legal, tipo assim, tanto de design quanto de pegadinha de dinâmica, né? Só que aí os caras põem um motor extremamente antigo, de tecnologia antiga no carro, e esperam vender, tipo assim, coisas equiparadas, né? Então, inclusive, está se tornando uma tendência grande, assim, né? Motores turbinados de fábrica, porque é uma forma de você ter uma potência razoável com motores pequenos, né? Eles são mais econômicos, menos poluentes. E é a tecnologia que está dominando o mercado, e tem montadores que estão insistindo nas tecnologias antigas. Eu gosto disso. Eu vejo como tendência também, mas isso prejudica, talvez, né? Ou não? Aí eu já não... não sei se prejudica, não sei, não tenho certeza. Alguém pode me auxiliar? Como eu disse, eu sou só o filmador aqui. Como assim prejudica? Prejudica em que sentido? Olha,
em questão de performance, talvez. Não sei, é porque os motores 3 cilindros hoje em dia praticamente são quase todos turbo, né? Não, é difícil até o segundo. Não. Não, A grande maioria que é tem vendido. uma versão turbo, não tem? Não. A grande maioria que é vendida é tudo aspirado, velho. O único que tem versão turbo, por enquanto, no Brasil, é a Volkswagen. A Fiat tá fazendo um agora. Mas qual que é o 3 cilindros da Fiat? É o GSE. Vulgo que saiu do GSE e virou Firefly. Não, o carro em específico. Ah, o Uno sai com 3 cilindros, o Argo sai com 3 cilindros. Ô, louco, o Argo é 3 cilindros? O Mob sai com 3 cilindros, sim. Não, esses carrinhos mini aí, esses Mob, Fiat Uno, esses aí eu tinha ciência. Agora o Argo eu não sabia que era 3 cilindros. Velho, o Renegade estão falando aí que vai sair com 3 cilindros. Com 3 cilindros turbo. Puta, aí eu já não consigo opinar. Por favor, especialistas. Mas isso é segredo, hein? Tô falando, nossa, pode até cortar isso aí. Posso estar falando isso, Aê, que beleza. Olha aí, falha de converter. Não, vou cortar na Spoiler. edição, porque quem tá ao vivo aí já recebeu a informação. Não, mas tipo assim, o motor 3 cilindros, ele desenvolve uma puta potência, né? E se você põe turbo nele, ele fica torcudo, né? Por exemplo, o 3 cilindros que eu trabalhei, que é o da Fiat, ele consegue desenvolver 110 cavalos, velho, no turbo. Coisa pra caralho, velho. Isso, inclusive falando em... Desculpa te interromper. Por favor, aqui é um atravessando o outro. Negócio agora. Um dos motores 3 cilindros assim, que foi lançado em 2014, que é da terceira geração do K, começou a acontecer muito problema de o coxinho do motor estourar muito cedo, mas muito mesmo, assim. E aí, 2015 em diante, eles tiveram que começar a sair com coxinha hidráulico, sabe? Tipo, a tecnologia de motor grandão, porque o balanço do motor era terrível. E aí isso acabou encarecendo. Nossa, era uma batedeira, velho. Caramba. Então, mas isso, eu lembro isso é que uma normal vez dos 3 cilindros, velho. Uma vez eu precisei de ajuda, o cara, tipo, ele chegou assim pra eu ligar a bateria em paralelo, a hora que ele abriu o cofre do motor, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, o negócio tá balançando de um lado pro outro, que horror. O cara passou direto até de tanto espaço que tinha. Sim, mas todos os motores 3 cilindros, eles vibram muito porque eles têm descompensação, né? Justamente pelo número ímpar de cilindros. E eles vibram normalmente, que a gente fala, em modelo bar data, né? Que é, por exemplo, pensa o motor na longitudinal, os cilindros alinhados, eles vibram perpendicular ao cilindro, tipo assim. Como é que eu vou explicar isso? Explicação extremamente técnica, da qual eu vou ter que repetir 3 vezes na edição. Mas vai lá. Pode continuar. Porque eu vou ter que escutar de novo, mas beleza. Olhando pro carro, de frente, eles vibram pra frente e pra trás do carro, em vez de vibrar no sentido das rodas, entendeu? Entendi. Ficou mais fácil assim? Acho que eu entendi. E aí isso você fala no sentido de comprido e não de um lado pro outro. Longitudinal em vez de transversal. Em vez de ele vibrar pra cada roda, pra esquerda e pra direita, ele vibra pra frente e pra trás. Entendeu? E aí, tipo assim, todos os 3 cilindros vibram mais ou menos assim. Se você, por exemplo, pegar o Up, liga o carro e abre a porta do carro, velho, o carro começa a chacoalhar inteiro, velho, inteiro. Parece que vai desmontar o carro. O Maurício tá falando aqui no chat que ele tem... que nós todos estamos enganados e que ele tem um Versa 2006 ou 2016, 3 cilindros e o balanceamento é perfeito. E o motor no Versa... Olha, tem uma pessoa errada na internet. Somos nós. Somos nós. Pra você, a internet é o âmbito dos lugares onde ninguém sabe de nada. E o motor dele é na transversal. Ou seja, Augusto, todo o seu apontamento acaba de cair por terra. Você não sabe de nada. Como que o motor dele é na transversal, velho? O motor dele é tipo um V8, velho? Fica reto também no carro? Não faço. Cara, motor transversal é o motor que vai da direita pra esquerda. Tem como desenhar nessa porra desse Discord aqui? Não.
É só colocar motor do Versa aí, meu. Motor do Versa. Ó, É, motor tipo, Versa. longitudinal. Não, O é o motor do motor Versa é cujo na virabrequim, ele tá na direção da frente pra trás do carro, e o motor transversal é aquele que tá no sentido da esquerda pra direita. Na direção da Deixa esquerda pra direita. Motor de lado lá e tal. Então, o É o motor do quê? transversal- Motor de lada? Fala, cara. O motor transversal. Eu não entendi o que o cara falou, velho. Porque, tipo assim, o motor transversal ele vai ficar de. O sentido do virabrequim fica no mesmo sentido do eixo da roda. Isso. Pra mim, isso é o motor transversal. E o motor É. longitudinal é o que fica ao contrário, certo? É o que é de comprido. Isso. Só que o carro, o motor, ele vibra na longitudinal, no sentido contrário do virabrequim. Uhum. E o cara tá falando que o dele vibra ao contrário? Não, ele tá falando que o dele não vibra, né? É, tipo, ele anda de Rolls Royce. O cara tem um Cadillac, né? O cara tem um Phantom. Maurício, você tem um Rolls Royce Phantom e você não sabia. Ó, abre a porta aí que embaixo ali do alto-falante tem um guarda-chuva. Olha aí. Mas enfim, eu acho que uma outra questão também. pra gente levantar em relação a carros que poderiam ser melhores seria em relação à ergonomia também. Porque a gente tá falando muito de Nossa. estrutura e de potência, só que a gente não tá falando de ergonomia. Tem carros que são Nossa. lixo de dirigir. Não, vamos lá. Perfeito o apontamento, Maísa. E São digo poucos mais, carros vai. no Brasil aí que tem aquele ajuste mínimo do banco, cara, que é o Não. famoso Nossa. perfil E não precisa ser nem o carro no Brasil, tá? É, eu acho tô- que no mundo inteiro. Pega um cara do tamanho do Gabriel aí, fudeu, velho. Não, vocês não estão ligados. Eu tô há quase 2 meses editando Eu edito e paro, edito e paro, edito e paro. Porque eu tô incomodado exatamente com isso e que eu falei no vídeo. Eu gravei um review com um V40 R-Design, T5 R-Design. Puta que pariu. Mano, vocês precisam me ver dentro desse carro. É muito estranho. É muito. Juro por Deus, quando eu tô entrando no carro, parece que eu tô entrando, sei lá, numa Huracan, não sei. Tenho que me contorcer todo pra entrar no carro e não entro. A ergonomia dele é horrível. Horrível. Sério? No passageiro, eu sou a pessoa mais confortável do mundo. O carro é extremamente confortável, isso eu não vou Mas negar. não dá pra jeito. Nem com Cara, ajuste do banco? Ajustes máximos eu tentei. Tentei todos os ajustes no máximo. E o carro tem ajuste, hein? Parabéns à Volvo aí que, olha, o carro tem ajuste de altura, pra frente ou pra trás, Não é você, mano. lombar, não sei o que, tudo, tem tudo. Mas olha, no banco do motorista, rapaz, o que minha testa batia na ponta daquele teto solar não tá escrito, velho. Puta merda, e eu toda hora, Você eu com via... cicatriz na testa. Não, eu via metade do protetor solar e metade da pista. Tipo, Nossa. é ruim. O carro é uma decisão de dirigir, cara. Qualquer relinho no acelerador, o carro já tipo, fala, vai, me acelera, pelo amor de Deus, que eu quero arrancar daqui. Mas com a minha ergonomia ia ser péssimo. Eu arrancar. Normalmente, Eu ia morrer, eu acho. normalmente os caras sentem mais assim quando é passageiro, né? Motorista, às vezes, normalmente não. Como eu falo assim, sempre cabe, né? Então, eu tenho um Nossa, problema oposto ao do Gabriel, porque assim, eu sou muito pequena. Então tem carros que são imensos e que são muito bem adaptados para pessoas pequenas. Eu, por exemplo, já dirigi um Jeep Cherokee, já dirigi Pajero Sport, que são carros imensos e foi super de boa. Agora, se eu pegar um Monza para dirigir, eu não consigo. Ô, louco, por quê? Porque eu não consigo apertar a embreagem até o fundo. Olha aí, que Tem que usar beleza. aqueles colocar Eu um- acho que ele Faço fácil de ser uma anão, Hobbit. Tem que colocar almofada. O Jonathan que dirige com essas almofadas. É você, Jonathan, que dirige com essas almofadas aí? Eu não peguei que almofada, mas de hemorroida? Falou que o Jonathan Não, eu nunca senti hemorroida dirigindo um Monza. Mano, Aquelas almofadas que dá altura no banco, sabe? é louco, eu tenho um 80 moreno. Isso não é, Isso não é é uma você, não é você. Desculpe. Equivoquei-me. confessou que você tem o cu explodido, velho. Que anda Olha aí! com Fala pra ele, Gabriel. almofadinha de hemorroida. Põe direito esses negócios pra dentro, mas ele não põe direito. Aí É fica cu de maré. serviço mal feito.
Que beleza, que beleza. Fomos falar que a Maísa não alcança o pedal, acabamos com a nova expressão, o cu de maré. Beleza. Nossa, pra você ver como o assunto vai variando. Né? Mas esse é o podcast da família brasileira. Esse é o podcast da família brasileira. E digam-me aí, se vocês pudessem melhorar um carro em específico, qual seria o carro que vocês melhorariam? Em qualquer sentido, tá? Ergonômico, motor. Ou todos eles juntos. É que todos eles juntos você simplesmente pega o carro e Cara, joga fora, né? Você compra um Eu outro. tava no lixo. Pega um outro Fica carro, né? Isso é verdade. Diria aí, Sheilong aí, que colocasse um motorzinho melhor nos carros brasileiros em geral, né? O basicão, né, mano? Aquele banco top, com ajuste, pra se sentir mais confortável dirigir, pra poder xingar um amiguinho à vontade, pra não se estressar tanto durante aí os deslocamentos. Não é o mais específico assim, não. Mas, tipo o Augusto que quer estudar a empresa. Mas eu tava pensando aqui. Eu sempre fui um amante dos carros com banco de couro. E eu achava que todo carro topo de linha deveria vir com banco de couro. Hoje em dia eu já não tenho mais essa mesma opinião. Mas Por exemplo, o meu pai, ele com a sua opinião, teve... porque ele é vegano, então... Cara, esse é um dos grandes conflitos da minha vida, porque eu adoro couro. Mas é que assim, o meu pai já teve uma Acho que eu não tô Saveiro ouvindo Cross ela. e ela tinha banco... Oi? Não dá pra me ouvir? Tá, Oi, tá. estamos ouvindo. Tô Então. ouvindo. Meu pai já teve uma Saveiro Cross e o banco era de tecido, mas meu Deus do céu, que banco maravilhoso que era aquele. Pois é. Mas, tipo assim, o couro é legal, mas não é todo carro que fica bom com couro. Você pega aí, verdade. por exemplo, sei lá, pega um carro um pouquinho mais esporte, velho. É ruim você ter couro no banco, porque você vai ficar deslizando de um lado pro outro aí, na hora de fazer Então, e é exatamente escorrega, por né? isso. É exatamente por isso. Porque Mas antes eu achava que depende todo mais carro também deveria do- ter. Isso depende mais também do formato do banco do que do material do revestimento, porque tem bancos que eles são um pouquinho não é concha não, também. viu, Maísa? É Eu só andei pela uma perna. vez num RS3, que tinha banco de couro, todo couro, e ele tinha concha, né? Ele fechava bem na lateral. Mas não tem como, velho. A hora que você faz curva, você parece que tá num tobogã, velho. A bunda vai parar ou na porta ou no meio ali no console. Ah, mas você tá É fazendo horrível. rally, caralho? Não, qualquer curvinha um pouco mais forte que você sai. RS3 Né? Cross Country. Então, eu tenho eu tenho um modo de pilotar meio russo, né? Então eu sou Olha suspeito de aí, dizer, temos mas- aí um louco. Então, mas lixo. eu digo isso até pela questão do país que a gente vive, cara. País tropical com banco de couro, qualquer coisa Sua o banco bunda. tá pegando fogo, velho. Sim. E aí quando você vai entrar no carro, que você falou, às vezes fica deslizando quando tá muito frio. Colando as costas. Assim, Nossa, colocar colando um- as costas é o clássico. Puta Faz merda, velho. faz sentido pensar que as montadoras devem, no sentido mesmo de ter esse dever de fazer versões melhores dos carros mais vendidos, ou não faz sentido, tanto mercadológico quanto Não, o pela paixão de carros. podcast tá aqui pra isso, né? Pra gente. Eu acho que Então, não. porque assim, Porque, tipo assim, se o carro vende, é porque ele vende naquele modelo. Às vezes, se você colocar muita tranqueira no carro, tipo assim, no sentido de tentar melhorar ele vai acabar ficando muito caro e aí a galera deixa de comprar, entendeu? por exemplo, o carro mais vendido hoje é o quê? É Então, o mas tinha uma HB20 ou é época em que a o GM fazia a versão GSI é o Onix? dos carros. Essa versão Onix aí, sei lá, de entrada... Opa, peraí. Acho que a Maísa falou alguma coisa que cortou. Maísa, repete aí. Ah, tá, foi mal. Aqui acho que eu não tô ouvindo ela direito aí. Maísa? Alô? Alô? Oi? Maísa? Eu não, Oi, não- voltou. não- Você falou alguma coisa que cortou. Meu Deus, eu não tô ouvindo vocês direito. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, você é de Ela casa. ficou magoada, magoada. Eu tava comprando cerveja. Aê! Esse é o podcast da família brasileira. Alô, marcas de cerveja. Essa é a oportunidade para vocês colocarem o seu merchan aqui, hein? Porque a gente não sabe. patrocina.
A gente não sabe qual é a cerveja que a Maísa comprou. Mas, dependendo da marca que patrocinar, será essa cerveja. Então, o espaço está aberto aí para as marcas que quiserem falar que foi essa a cerveja que a Maísa comprou, mesmo não sendo. Que beleza. Eu posso fazer de conta, né? Exato. Não, a gente faz uma na edição. Eu vou mandar para todas as marcas aí de a cerveja. Samba vai querer patrocinar a gente. Não tem problema. Não, comprei uma tem cerveja problema. Samba. Estamos aí. Nossa, aí eu só vou tirar uma foto com a cerveja e vou jogar fora, né? Porque... Olha, essa parte a gente inclui do podcast também. Já fechamos as portas, pronto. Exato. A samba não será a samba, é isso aí. Tem que ter um pouco de dignidade, né? Não é Exato. bagunçado. Mas, se a Estela quiser, a Eisenbar, estamos aí pra isso, viu, gente? Então, Maísa, você falou alguma coisa... Não, primeiro, qual foi a cerveja que você comprou? Eu comprei Budweiser. Aí, parabéns. Budweiser, se quiser patrocinar a gente, estamos aqui à disposição. Exatamente. Ó. Paga Agora... nós. Exatamente. Você falou alguma coisa sobre Corsa e alguma coisa sobre GSI. Agora, eu não sei se foi na mesma frase, porque cortou. Foi assim, houve uma época em que a GM fazia versão GSI de vários carros. Teve o Cadete GSI, teve o Corsa GSI. Se você for pensar que aquela primeira geração do Corsa tinha o Corsinha Wind, que era o mais safado de todos, e tinha o Corsa GSI, que era mó legal. Corsa Wind era de plástico. Nossa, era nojento, né? Carro do Playmobil. Garrafa pet, mano. Mas fazia muitos quilômetros com litro, isso é o mais importante. Nossa senhora, velho. Também, né? Sem ar, sem direção, sem peso nenhum. Sem nada. Tipo assim, nada. você entrava no carro, você já tinha menos 3 anos de vida, porque era aquele carro que batia pra caralho, começava a cair todos os parafusos que era de plástico. Aí se você respirasse um pouco mais forte, o vidro da frente embaçava. Aí você Nossa, é verdade! O Aí carro... você- Mano, que carro que embaçava, velho. Meu Jesus. Aí você amado. só via os cara na chuva, velho. Chovendo paninho. pra caralho. E os malucos tentando limpar Com um paninho laranja, flanelinha. a cara da prole, velho. Galera dos anos 90 viu muito essa cena. Corsa Wind com alguém com um paninho, com uma flanelinha dentro limpando, assim. Que Cena desgraça, velho. Então, mas conclua seu raciocínio, Maísa, sobre o GSI. Então, por exemplo, tinha até aquele anúncio, né, que saía, acho que só na 4 rodas, que era tipo Corsa GSI. Aí era um Corsinha amarelo, era mó bonitinho, assim, ele tinha umas coisinhas a mais. Aí eu fiquei pensando assim, tanto que fizeram até uma montagem com o Onix, né? Tipo, pegar o Onix pelado e tipo, fazer a versão Onix GSI, com um monte de coisa, assim. Nossa. Você Seria vê que bom. o Sandero, O exemplo, Ricardo apesar de falou ter- aqui, ó. Seria interessante um Onix 1.4 Turbo. Mas prossiga o seu raciocínio. Então, por exemplo, o Sandero, apesar dos pesares... Alô, Sandero, temos um Sandero à venda nesse podcast, hein? Alô, pessoal. Merchan já. Merchan. Você tem desde o Sandero Pé de Boi 1.0 até tipo o RS, que ele tem todo um trabalho de suspensão e essas coisas pra ficar um pouco maior, né? E tipo com, assim- com detalhes de interior e tal, que diferenciam o carro do resto. Detalhes, abre aspas e fecha aspas umas 3 vezes. Mas, tipo assim, eu acho que hoje isso cai um pouco disso, justamente por conta do tipo de produção das fábricas, né? Antigamente você tinha como abrir a linha para diversos modelos e por aí vai. Hoje em dia, com esses negócios de Kaizen, Lean Manufacturing, não sei o que, você tem que produzir da maneira mais enxuta possível. Então, por exemplo, eles fazem uma análise lá de qual carro tá vendendo mais e falam assim, o que vende mais? Vende mais o Onix Pé de Boi plasticão. Então a gente só vai produzir essa merda, entendeu? A fábrica ela não vai ter interesse em desenvolver todo um carro novo para vender pouco para um público pequeno, entendeu? Tipo assim, eu acho isso sensacional. Eu acho que toda fábrica deveria fazer o que, por exemplo, a Renault fez no RS, né? Mas falando de lucro e de custo de produção, para algumas fábricas isso é inviável, né? Não vale a pena você ter um modelo melhorzinho assim da linha para ele vender muito pouco. Você acaba gastando muito mais para fabricá-lo do que da saída dele, entendeu? Bom, é verdade, esse é o fator econômico.
banca, né? Porque a gente é acostumado a pensar do lado do público, a gente não sabe como que é do ponto de vista de Sim. produção. Somos Do ponto de entusiastas. vista fabril, tem essas dificuldades aí, mas aí o ponto então não existe uma melhoria contínua, né? Se você sempre vai ficar naquele arroz com feijão para manter ali as suas vendas em larga escala, isso significa que o seu poder de melhoria, você pode até melhorar o processo fabril, mas o seu produto final ele não vai sair melhor. Não Você necessariamente. pode gastar menos para fazer a mesma coisa. Bom para Ele empresa, sai pra melhor. indústria, mas, Você tem desenvolvimento de produto. Por exemplo, vamos pegar aí o Golf TSI. Hoje em dia, o TSI não, o GTI. Hoje em dia ele não é mais produzido aqui porque para a Volkswagen não vale mais a pena. Ele vende muito pouco. São muito poucas unidades que vendem no Brasil. Então ele vem importado, entendeu? Mesma coisa, por exemplo, quando era o Punto T-Jet ou o Bravo T-Jet. Os dois foram descontinuados porque vendia muito pouco. Mas nem por conta disso, a fábrica em si, ela deixa de fazer melhorias nos próximos modelos que estão por vir, entendeu? Cara, você falou uma coisa aí, até pra gente partir aqui no meu cronômetro. Estamos chegando no final aí, logo mais teremos que fazer uma conclusão, mas você falou do Punto e do Bravo T-Jet, concordo com você sobre o quão pouco era comercializado, né? Vi poucos realmente na rua. Agora, cara, Golf GTI é pouco comercializado porque eu vejo eu juro por Deus, todo dia eu vejo um Golf GTI na rua. Aí, lógico, não sei se é porque a gente mora no centro e tal, não sei o quê. Por exemplo, uma galera que mora, sei lá, no Pará é mais difícil de ver. Mas... Ô, louco. Não é nenhuma questão discriminação geográfica. É uma questão de centro capitalista mesmo. Não, centro capitalista mesmo. Infelizmente é isso. Tipo, é mais fácil você ver 30 Ferraris aqui em São Paulo do que 30 Ferraris, sei lá, em Pernambuco. Calma aí que eu tô procurando aqui quantas unidades de GTI foram vendidas. Mas, tipo assim, não passa de... Vou chutar um número. Não deve passar de 200 por mês, entendeu? Enquanto você procura aí, vamos fazer uma dúvida. Comparado, por exemplo, o Gol, que deve vender umas 10 mil unidades. Nossa, é muito carro, velho. É muito diferente, entendeu? Então não vale a pena a fábrica ficar investindo uma linha inteira, porque você precisa de uma linha inteira, você precisa de um puto espaço dentro da fábrica para produzir um carro que vai vender só 200 unidades, entendeu? Então, mas aí vem a questão, isso não pode usar esses produtos aí que são sobra, que não teve essa demanda do mercado, dos consumidores, ser exportado esse restante? Ou então, o padrão Brasil não serve? Você tá falando de produzir carro aqui e exportar o excedente. Eu falo no caso aí do GTI, né? Mas eu acho que isso que lá fora fazem com a gente, eu acho. Era feito isso aqui no Brasil, na fábrica. Opa. O Golf produzia na mesma fábrica que era da Audi, agora acho que é perto de Curitiba ali. E aí, quando trocou-se o modelo, inverteu. E aí você descontinua a fábrica que era aqui para fazer um outro modelo e passa a importar o excedente de fora de uma outra fábrica que produzia. Não é nem questão da qualidade. A qualidade ela é a mesma em todos os países, né? Para todos os produtos. É questão mesmo da disponibilidade da linha. Se você tem um carro que você tem uma previsão que vai vender mais no mercado brasileiro e você tem um carro que não vende tanto, é mais fácil você descontinuar a linha e pôr uma linha de um carro que vende mais, entendeu? Seu ticket médio é maior. Concordo. O mercado brasileiro ele tem uma particularidade que, assim, o Brasil, agora não usa mais. É carro flex. Caralho. Enquanto os outros países da América do Sul, é muito comum o pessoal querer um carro que seja só gasolina ou só diesel, né? Então, não é tão fácil assim acontecer esse intercâmbio de veículos em relação ao Brasil e, por exemplo, os outros países da América Latina. Sim, mas isso não seria porque nosso mercado de combustível é super volátil?
Porque a galera justamente opta por flex, porque tem hora que o álcool tá valendo mais a pena e tem a hora que a gasolina tá valendo mais a pena, entendeu? Então, A famosa acabou regrinha que dos eu tô 70%. correndo atrás do próprio rabo, porque assim, a gente quer o carro flex, porque quando compensar mais um combustível ou outro, eu vou comprar mais ou gasolina ou mais álcool. Só que aí quem tabela os preços de álcool e gasolina, quando acontece algum fator, por exemplo, o petróleo tá custando mais caro, mesmo que a cana não esteja custando mais caro, também sobe o preço do álcool. Justamente para eles ficarem sempre numa faixa parecida para não esgotar o mercado de um combustível só. Uhum. Então a gente acaba gerando uma demanda que acaba modificando o nosso comportamento também. No final das contas, ninguém mais sabe o que tá fazendo. E que na real é É fake, né? É uma demanda fake. É uma É. demanda fake porque, na verdade, é uma coisa dolarizada que não precisaria ser dolarizada. Em todo posto, o álcool tá 70% do preço da gasolina. Você pode ver. É, exatamente isso. Praticamente tabelado. Que beleza, hein? Ou seja, estamos num... Viajamos mais ainda, vamos falar Política. de carro flex. Estamos num Caímos ciclo na absurdo. política, que bosta. Não, mas Oh, meu Deus, acho que não tem como fugir. acho que não tem como... Um podcast brasileiro sobre carros não tem como fugir de política, pelo visto. Pois é. Puta merda, velho. Não, a menos que seja um podcast sobre catar pedrinha no chão, a gente vai tanger política em algum momento, né? Mesmo assim, acho que dá pra tanger, hein? Dá, sempre né? dá, pô. Mas, ó, esse papo... Não, de- até eu tava ouvindo uns podcasts de Game of Thrones hoje e tinha cara falando de política. Como pode, velho? Mas Game of Thrones é política pura, caralho. É tipo House of Cards, só que é medieval. É o... E meter lança. Minha Caio, nossa. volta pra Eu pauta. gostaria de Caio, ó. anunciar uma característica técnica agora sobre carros que poderiam ser melhores. Por exemplo, eu tenho um Zetec Rocan, e é um motor que foi originalmente projetado para gasolina. Beleza. Com o advento do mercado flex no Brasil, o que aconteceu? Eles taxaram mais o motor, então ele foi de 10,5 de taxa de compressão para tipo 12,3. É uma taxa de compressão de álcool. Uhum. O caso é que o cabeçote ainda é dimensionado para gasolina, então os dutos Nossa do cabeçote senhora. não comportam o fluxo de gases que o álcool gera. O carro Então, anda gordo. Já é explosão. o Zetec Rocan Flex, ele é o pior dos dois mundos, porque ele dá detonação na gasolina, porque ele é muito taxado, mas se você usar álcool, ele vai ficar estrangulado. Aí não uma tem característica fôlego. que poderia ser melhor. Deve beber mais que corno desavisado, né? Não, essa porra bebe igual V6. É fantástica. Nossa, que maravilha, hein? Melhor que por isso isso aí, que só aquele 1.0 Supercharger, né? Melhor que isso é aquele, ó. Não, e assim, é por isso que, por exemplo, motores que eram concorrentes na época, tipo o VHC do Celta e do Corsa e tal, eles acabaram sendo motores muito mais econômicos porque o desenvolvimento deles foi mais bem adaptado para o mercado flex, né? Não, que inclusive, aquele VHC-E lá do Celta, meu Deus do céu, né? O negócio é uma moto. Ele roda com cheiro de combustível. Não, É hidrogênio. ele não usa bomba, ele usa sonda, certeza. Porque ele vai pelo pingo de gasolina, aí ele usa aquele pingo e com aquele pingo ele faz 15 km por litro no álcool. Isso aí é tecnologia impressionante. M-Drive, caralho. M-Drive lá da NASA lá. Ah, só Certeza. pode, velho. Só Que os pode. caras manjam que funciona, mas não sabe explicar por quê. É isso aí. É igual o Honda Fit. Honda Fit faz 18 km por litro e ninguém entende por quê. Mesma coisa. Exato. Bruxaria. Bruxaria, exatamente isso. E para encerrarmos aí o nosso bate-papo automotivo que nunca Isso leva a saiu lugar nenhum. Não, Saiu totalmente da pauta. o Nabrita é isso, cara. É um podcast automotivo sem rumo. Porque o Gearhead no Brasil é uma pessoa sem rumo. Ela para ser o brasileiro para ser Gearhead no Brasil, ele não pode ter um rumo na vida. Porque se ele tiver um rumo na vida, ele não pode ser Gearhead. Sem parar pra pensar, porque parou pra pensar, Não. melhor andar de Tem bike, duas de coisas que skate, o de Gearhead patinete. brasileiro não pode fazer. É parar pra pensar e botar na ponta do lápis as contas do que tá gastando com o carro, velho. Infelizmente eu fiz as duas coisas, não deu certo. Nossa senhora. E foi assim que Maísa parou de gostar de carros.
Não, mas é que assim, agora tudo vai melhorar porque eu tô pra comprar assim, a obra-prima da indústria automotiva chamada Chevette. Olha aí, Todos os Como- meus problemas vão acabar agora. com motor de BMW. 6 cilindros. Esse é o sonho do Augusto. Comprar um Chevette e meter um motor de BMW. Inclusive, esse é o carro da semana do Augusto. Chevette com Ai, motor eu de sei que joga BMW. as crianças. Chevette com motor de M3. É o sonho do Augusto. Fala com o Nossa senhor Senhora. Baco pra fazer a preparação. Tá. É verdade. O Sr. Baco vai fazer a preparação do... Ele é o que Chevette. tem o Chevette com o Vortec, né? Exatamente. Isso. Nossa, Que aquilo tinha- é uma ignorância, né? É ignorante. Aquilo lá é uma cadeira elétrica. Não dá pra entender aquilo lá. Da hora. Inclusive, Eu ele tenho, tá aquele no quarto, eu acho, já. Porque... Quarto Chevette com Vortec? Porque ele parou, ele vendeu e ele não quer mais pra ele. Aí ele tá produzindo pras pessoas agora. Puta que pariu, o cara tá virou traficante agora de drogas. Aí agora as pessoas... Não, Eu coloquei- é tipo aquele cara. Tem um. Isso que eu ia falar. Não, quem dera não tivesse gravando quando a gente tá falando merda, né? Porque... Nossa, é verdade. É, Então, quem tava falando do Eclipse aí era o Augusto? Você, Augusto? Augusto. então. Tem um cara, chama César Mazzocato, ele é lá da região de Campinas lá, que foi o mesmo esquema do Baco. Tipo assim, ele começou a fazer manutenção no Eclipse dele, e hoje, tipo assim, tem nego do Brasil inteiro que leva o carro pro cara montar. Tipo, é muito bizarro, velho. É um meio de... E ele não vive disso. Ele faz. Não, ele não vive disso, não, Ô, velho. louco, É o mano. hobby do cara. Ele faz por hobby, velho. Queria um hobby assim. Bom, mas até aí você tem caras Ricos. como, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Rafael Delilo, né? Ele é engenheiro, ele tem o trampo dele bonitinho lá das 9 às 6. E, tipo, o cara instala Mega Escort. E, tipo, ele faz uns trampos da hora, assim. Tem gente exigente que elogia muito o trabalho dele. É algo que ele faz de fim de semana, de noite. Tem gente Bom, que eu preciso achar... O Costela começou assim também, né? Começou assim também? O Costela Do Subaru? dos Subarus ali lá em Interlagos. Foi o mesmo esquema. E hoje ele vive disso Que também. beleza. Eu preciso achar um cara que viva de classe A. Aí, Subaru é um carro bom pra falar, que poderia ser um projeto melhor. Ô, louco. Todos os WRX que eu conheço já virou bronzina já. Isso foi, acho que, um ou 2 anos específicos que começaram a dar muito problema, né? Parece que isso foi corrigido no É, Internacional. 2008, 2009. E aí, tipo, parece que isso foi corrigido no Japão, só que o mercado fora do Japão continuou sofrendo com isso. Não teve recall oficial. Parece que foi zoado. Que beleza. É, aqui no Brasil, pelo que eu sei, só corrigiu quando lançou o modelo bombadão lá. Que tem os para-choques um pouco mais gordinhos. Modelo Hulk. Mas do Hulk até o bombadão, velho, todos os Subarus que eu conheço já virou Nossa. essa porra. E é um puta carro, tá ligado? Tipo assim, eu teria muito facilmente, mas deu problema, é igual aquela bosta que eu tive aí, que é pintar de verde e joga no mato, velho. Senão você vai gastar uma fortuna. Olha aí que beleza. Então eu acho que é isso, pessoal. Novamente não chegamos a conclusão nenhuma nesse podcast. Tudo certo, nada resolvido. O Nabrita. Ô, Loquinho meu! Ô, Loquinho meu! Ô, Loquinho meu! Olha os caras falando mancada aqui. Sabe? O cara falou que tem um jeito de resolver o seu Subaru, Augusto. É só colocar. Meu Subaru? Não, o problema é do Subaru. É só chamar o mano que Qual colocou que é? o V8 no Subaru, que é resolve. Não, tem uns caras que faz umas merda aí que você Que desacredita. beleza! Terminamos assim, então. Deixando a deixa aí do pessoal que. Olha aí a Maísa, um oferecimento Budweiser. Exatamente. Bom, então terminamos aí o podcast sem resolução nenhuma. Talvez o próximo tema, então. Eu vou colocar pra enquete pra galera. Põe aí pros caras votar, acho que fica mais Qual legal. será o próximo tema do podcast? A gente vai fazer um depois. Dando lá que eu dei mais de 300 O Jonathan temas aí. deu 300 temas, aí eu vou usar os 300 temas que ele deu, vou separar 5 e a galera vai votar quais são os melhores. E aí, segunda-feira, novamente às 8, teremos Tinha que colocar um novo tema. Diga aí, Jonathan. colocar aquele modo hard lá, mano. Tipo, peças intercambiáveis entre carros e aviões. Aí Nossa! ficar aqui, ó.
Ia vir umas 10 graminhas de cocaína pra cada um, pra gente ficar. Que uma vez exige esforço. O que vai colocar aqueles vídeos lá igual que tinha lá, veja no que deu. Coloquei turbina de SpaceX no meu Corsa, veja no que deu, tá ligado? Tipo assim. Eu mandei meu Chevette Vortex lá pro espaço e tentei recuperar na entrada na atmosfera. Veja no que deu. O que aconteceu. Mas é tipo isso. É tipo o Elon Musk que mandou o Tesla lá. Mandou o Tesla, vai Roadster, né? um chevetão com o Vortex. Com a foto do seu baco. Nossa, mano, eu tinha que fazer isso. Eu vou fazer um meme. Eu vou fazer Cada país tem o Elon Musk que merece, né? Exato. Mas eu vou fazer. Eu vou pedir permissão pro seu baco. Vou falar, seu baco, é o seguinte: no podcast surgiu um meme, temos que fazer isso. E vou colocar no Facebook. Compartilhe quem quiser. Esse vai ser o meme. Cada podcast vai ser gerado um meme. Põe aquela musiquinha do Nyan Cat também, dele voando. Nossa senhora. Vocês estão me dando muito trabalho. É melhor encerrar o podcast. Quais são as considerações finais aí dos senhores e da senhora? Não temos. Como não temos? Eu tô mais pensando que de não temos, mas... Que maravilha. Então, Virou balbúrdia. Virou balbúrdia. Mas você quer encerrar alguma coisa? Agradecer a Budweiser por esse patrocínio incrível? Parabéns! Vamos, Antônio. Olha aqui, meu. Tá pegando fogo. Incrível. Não. Incrível. Não, gente, é isso que o podcast da família brasileira é. É isso que o podcast da família brasileira é. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Era isso que eu tinha pra falar. Eu não tenho o que dizer. Encerramos. Eu não tenho o que dizer. Com essa encerramos. Não há como ficar melhor. Então, galera, esse foi o Na Brita. Pera aí. Você quer falar alguma coisa aí, Janta? Você não vai estragar, eu tenho... Não, já chave de ouro, já demos uma rota aí. A minha amada esposa Silvia hoje me mandou um áudio aí da minha filha roncando, a Charlotte Amora, aí com seus 1 ano e alguns meses. Então vou botar essa linda melodia para os filhos ouvir. Por favor, coloque. Só para completar. Que isso, mano? Essa é minha filha, esse monstro que está roncando aí no você vê? Olha aí, né? Não é? Fechando as portas da Hyundai. E nem aspirada. Tá virando tipo o programa da Xuxa, essa porra. Nossa, foi muito bom. Bom, eu vou encerrar porque depois dessa não tem como. Bom, galera, esse foi o Na Brita, o podcast do AutoTube Brasil. Lembrando que o Na Brita acontece toda segunda, o Na Brita é interativo, digamos assim. Acontece toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui no YouTube. Sempre estamos live aí para quem quiser interagir e tudo mais. E depois estaremos na quarta-feira, às 7h30, no YouTube com o podcast editado e também no Spotify. Então, se você quiser escutar no Spotify, basta procurar por Na Brita AutoTube Brasil, que todos os episódios já estão disponíveis. Senhores, vocês querem mandar um abraço para alguém, um beijo para Xuxa, alguma coisa do tipo? Eu quero mandar um abraço. Não, hoje não, Faro. Eu acho que isso é um não coletivo. Então, nos vemos no próximo Na Brita aí. Até mais. Falou. Valeu, galera da live. Beijos. Bye bye.